enfim, né, cara, eu em 2014, foi a época da Copa do Mundo. Eu tinha meus 36 anos e de uma hora para outra eu tive uma convulsão e passei, a partir daí, sendo investigado, ficando muitos anos em hospital, tudo. E agora, coincidentemente, vai fazer 2 anos que eu fiz a minha cirurgia para parar de ter convulsão, tal, depois de ser muito investigado, tal, tal, tal. E nesse período aí, né, cara, é, passou muita coisa, eu fui muito privado de muitas coisas, né, da vida de um jovem adulto aí, enfim. E eu tive que me transformar, né, cara, assim, né, para poder viver com certas restrições aí, né, cara. Eu acho que eu fiz isso com bom humor e sempre passando as dificuldades, sempre vendo de um lado, apesar da tristeza, tudo, mas enfim, né, cara. A minha indignação maior, cara, é o seguinte, eu passei muitos anos e assim, o grande vácuo disso pra mim, é uma puta experiência, mas minha dor grande é dos meus 48 anos, eu passei 12 anos sofrendo com isso, né, cara? Isso me trouxe uma coisa assim, que eu perdi, cada vez que me dava uma convulsão, eu tinha amnésia. Então uma parte da minha vida não existe, porque eu esqueci dela, né? E o conforto dos amigos, dos familiares, conseguiu eu recuperar alguma coisa, mas factualmente eu não lembro dos fatos e nada. Às vezes eu recorro à foto e às outras coisas, enfim. Então ficou um blank, ficou um período negro ali, né? Assim, né, cara? Então, mas depois que eu fiz a cirurgia, eu brinco que eu sou um bebê reborn, né? Eu fui desligado e recolocado um novo cérebro. E a parte que afeta mais nessa cirurgia, que chama corticoamido-hipotectomia, aí, eles retiram a parte das emoções, né? As amígdalas cerebrais. E o grande desafio para mim nesse período foi me reconectar emocionalmente, parecer do zero, né, cara? Né? Eu tive que me transformar, me reconectar com a vida. Eu era um bebê, eu esquecia de me limpar, não sabia o nome das pessoas, enfim, né? Até hoje, agora tá tudo beleza, vida nova e legal, né, cara? E daí, recentemente, uma coisa que eu achei que foi muito forte pra mim, era uma coisa que a princípio, eu sou um cara ateu, mas no começo desse ano, eu fiz o caminho de Compostela, uma parte do caminho. E aconteceram algumas coisas bizarras energeticamente, assim, e eu comecei a me questionar se existe ou não esse. Eu fiquei menos ateu, para falar a verdade, e mais espiritualizado. Porque nesse período, assim, né, Bruno, eu tive algumas experiências malucas, assim, né, cara? Mas eu tive um episódio muito marcante, assim, que foi para mim, apesar de ter ficado sendo invadido corporalmente, assim, milhares de exames, enfim, mas eu tive uma situação que especificamente me marcou muito, assim. Eu estava na UTI uma vez, né, uma das minhas várias internações, e, cara, eu acordei falando francês. E a médica plantonista ali, por sorte, ela falava francês e gravou a conversa. E eu nunca falei porra nenhuma de francês na vida, assim, nada. Eu conheço, já fui à França, já havia tido na França, tudo. Mas o mote da conversa foi que eu falava francês fluentemente. Foi uma conversa de 5 minutos e que eu contei que eu era do século XVI, que meu nome era tal, morava em tal cidade, eu era um ferreiro, eu morava em tal lugar, tinha uma vida assim, tal, tal, tal. E a pessoa, a médica, depois ela pesquisou no Google e havia a cidade, a rua, o lugar que eu falei. Eu nunca tinha tido nessa cidade. E constatou que aquilo era um fato real. O subterfúgio aí, perguntando para os médicos, a maioria acha que é o subconsciente, que talvez algum livro, alguma coisa, enfim, ficou ali, de repente deu essa epifania no cérebro aí, não sei o que é, e de repente ativou esse lado
subconsciente, enfim, né. E no caminho, né, cara, eu daí depois acabou a conversa, desligou, nunca mais falei francês na porra da vida, fui depois meus médicos contaram tudo, cara. E no caminho foi engraçado, cara, porque eu estava fazendo o caminho, é uma puta viagem bacana, uma coisa muito eu gostaria que todo mundo fizesse, porque é um momento muito único, assim, de você estar com você mesmo e cara, aconteceu que eu estava sozinho numa hora caminhando lá e durante a caminhada eu parava para tomar uma água, comer alguma coisa, né, e parou uma senhora, assim, cara, e lá você vê é uma grande torre de Babel, tem gente do mundo inteiro, de todas as idades, com todas as experiências que você possa imaginar, e a senhora passou começando a falar francês comigo. E eu falei: "Não, eu sou brasileira". Ela falou: "Não, querido, deixa eu te explicar, você viveu na França e eu tenho certeza disso, pá-pá-pá, sua espiritualidade é maior, você tem que ser". Eu falei: "Ah, já me falaram isso, aconteceu isso". Ela falou: "Tá vendo? Eu tô aqui pra afirmar exatamente isso". E no caso ela era kardecista, e cara, aquilo me deu uma abalada, assim, eu falei: "Porra, meu, é muita coincidência eu estar num lugar inóspito, né, fazendo o caminho que é enfim, e uma pessoa aleatória abordar esse tema, né, podia ser abordado qualquer outro tema ali, mas foi uma questão de coincidência muito grande, assim, né. E aquilo me deu uma balançada na minha resignação espiritual, assim, da qual que eu não existia, né, cara.